Olá, pessoal, tudo bem? Está começando aqui mais uma edição do Zipac Talks, hoje com um convidado muito especial, o Henrique Guilherme Bramer Júnior, que é engenheiro de materiais e fundador da Bumera, a empresa que revolucionou o mercado de reciclagem aqui no Brasil. O Henrique foi vencedor, inclusive, do Prêmio Empreendedor Social do Ano em 2019. Esse prêmio foi promovido pela Folha de São Paulo em parceria com a Fundação Schwab, que é uma entidade ligada ao Fórum Econômico Mundial. Guilherme, ou Henrique, enfim, como você gosta de ser chamado, obrigado pela sua presença aqui nos Ipact Talks. Eu que agradeço, Luiz, vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. Ô, Guilherme, explica pra gente, então, para quem ainda não conhece, o que é a Bumera, dá uma resumida na sua trajetória e o que exatamente vocês fazem. Legal, vou falar um pouquinho antes da Bumera, da minha trajetória. Eu sou engenheiro de materiais de formação, trabalhei por muitos anos na indústria de embalagem e na minha formação eu procurei buscar uma formação de vários tipos de materiais. Então eu passei por aço, por papel, por plástico, por embalagens flexíveis e rígidas e tal, e justamente para tentar me dar um conhecimento generalista do tema que eu sou apaixonado. Há 10 anos atrás, então, eu fundei a Bumera. Eu saí de uma empresa grande de fornecimento de embalagens e abri a empresa, e a gente nasceu justamente com o intuito de, primeiro momento, pesquisa e desenvolvimento, ou seja, como achar soluções para produtos que naquela época não tinham soluções de reciclagem. Então, foi ali, pelo interesse nosso de materiais, cientistas e tal, e a conexão com a universidade, a gente nasceu com o pesquisa e desenvolvimento, e logo no primeiro ano, a gente se deparou com um modelo de cooperativismo, de cooperativas no Brasil, de catadores de resíduos, e a gente uniu uma coisa na outra. Então, a gente fala que a gente faz ciência com consciência. Então, dali nasceu a Bumera, fazendo gestão e trabalhos junto com cooperativas de catadores para auxiliá-los a criar novos processos, novos equipamentos nas cooperativas, e no laboratório desenvolvendo soluções a partir de resíduos para novos materiais. Tá, o Guilherme, você falou dessa questão dos catadores, né? Que a gente fazendo uma pesquisa sobre entrevista que você já deu, você cita que foi um choque quando você conheceu as cooperativas, porque o pessoal vive em condições horríveis de trabalho. Como é que você vê essa questão? Realmente, para mim, assim, como eu vivi a vida inteira na indústria, eu não conhecia o modelo de cooperativa há 10 anos atrás. E foi quando eu fiz uma primeira visita. Eu estava desenvolvendo a solução no laboratório de um produto de várias camadas, de vários materiais, e aí eu precisava ver quanto que isso chegava na cooperativa, que até então eu tinha escutado falar, mas nunca tinha visitado uma. E quando eu visitei, eu falei, na Marginal Tietê, em São Paulo, não dava para acreditar como aquele pessoal fazia mágica, né, com o nosso resíduo. Realmente, assim, pessoas com um sorriso no rosto, vivendo ainda de forma insalubre, e literalmente limpando o Brasil. E isso, para mim, me impactou muito, como, naquele momento, abrindo uma startup. E aí eu comecei a identificar oportunidades de que eu poderia levar do que eu já tinha aprendido na indústria, do que eu podia levar dos clientes que a gente estava atendendo com vasto conhecimento industrial, fazer essa troca de conhecimento técnico-social com as cooperativas. E aí foi que a gente criou esse método que a gente faz com eles até hoje, onde a gente consegue levar para as cooperativas conhecimento, equipamento, treinamento. No começo, a gente até conta bancária, a gente ajudava eles a abrirem, reforma de banheiro, reforma de refeitório. A gente realmente fez um trabalho super estrutural, saúde e segurança no trabalho, doação de EPIs. E hoje, assim, já são nossos parceiros de negócio. Eles fazem a logística reversa no Brasil inteiro para a Bumera. A Bumera não tem um caminhão, 100% é feito através das cooperativas de catadores. São mais de 10 mil cooperados na nossa base, fazendo esse trabalho conosco. E são pessoas extremamente competentes e que estavam precisando de alguns acesso a algumas coisas, acesso à informação, acesso a equipamento, acesso a projetos, né, e serem respeitados como grandes atores que são da cadeia logística reversa. Então, sim, a cooperativa tem muito potencial ainda de melhorar a performance, de melhorar o tamanho, mas são atores fundamentais. Eu acho que é um conjunto de ações. Eu não vejo que um ou outro ator seja o único responsável. Eu acho que as indústrias que colocam produto no mercado são responsáveis para pensar em produtos que tenham soluções mais fáceis após a sua primeira vida. Ao mesmo tempo, o poder público, sim, precisa criar mecanismos de logística que facilitem o uso de material reciclado nos produtos, porque tem muito entrave, tem muita dificuldade de usar produtos reciclados nos produtos novos, e tem muita lei ainda que precisa ser revista. Mas, para mim, uma coisa que está faltando muito no Brasil, e eu falo sempre, é a questão de educação em sustentabilidade, ou ESG, o nome que queiram dar.
Eu acredito que esse tópico devia ser uma linha acadêmica, como é matemática, geografia, estudos sociais, história. Desde criança chegando na escola tem que ter uma matéria chamada sustentabilidade. Ô, Guilherme, pegando uma carona nessa sua última fala aí, a economia circular, como o próprio conceito diz, né, é um ciclo realmente que envolve as empresas, envolve os catadores, você envolveu aí os pesquisadores, mas tem que ter a conexão do consumidor, porque se o cara joga o lixo no lixo comum ali, vai parar para aterro e dificilmente vai virar matéria-prima para vocês. Você citou aí, claro, essa questão da educação desde o começo nas escolas, mas tem alguma coisa que dá para fazer? Porque a reciclagem no Brasil ainda é ínfima, né? São índices menores do que 2 dígitos, menores que 10% do lixo reciclado. Dá para conscientizar ainda esse pessoal, Guilherme? Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente está no mundo digital, né? Hoje você tem no mundo de plataformas, hoje você tem muito mais acesso à informação do que meu avô teve na vida inteira dele, em um dia. Né? Então, quer dizer, você realmente tem muito acesso à informação e tem muitas possibilidades e ferramentas para você educar as pessoas e tal. Mas eu falo muito que economia circular é muito mais uma mudança de pensamento, de forma de fazer negócio, de forma de fazer produto, do que uma tecnologia da NASA. Né? Obviamente que tem ciência aplicada, tem uma série de coisas, mas é muito mais você pegar as pessoas que aprenderam a fazer de uma forma e criar mecanismos, gatilhos, triggers, o pessoal de comportamento fala muito sobre gatilhos, né? Que as pessoas, todo mundo quer fazer o bem, ninguém, tirando os psicopatas, mas todo mundo quer fazer o bem na sociedade. Mas às vezes falta um pouco de experiência fácil de ser executada. É muito pensando realmente na jornada de consumo. Vou dar alguns exemplos. A gente está ficando muito mais em casa agora com a pandemia, todo mundo em home office e tal. Obviamente você está gerando muito mais resíduo dentro da sua casa e está todo mundo tendo muito mais visibilidade do lixo que é gerado. Então, criou-se uma certa awareness nesse assunto. Só que é o seguinte, quando você vai fazer com que essa pessoa recicle, ela tem que pegar o material, separar, levar lá na garagem do seu prédio, levar num ponto de entrega voluntária. Quer dizer, é um exercício muito grande para quem está acostumado de comer, jogar no lixo e boa. Então, o que a gente tem que criar muito mais do que ficar, além, obviamente, de usar redes sociais para comunicar e tal, que é muito importante, as empresas que trabalham com isso têm que criar mecanismos que sejam muito mais agradáveis do que o mecanismo de simplesmente se jogar fora. Então, criar formas de coleta seletiva nos prédios, perto das suas casas, fazer o ponto a ponto com as cooperativas, criar sistemas de pontuação, por exemplo, de você destinou, você recebe alguma coisa em troca, mas que seja em troca para a sociedade, não para mim mesmo. Isso gera, a gente fez alguns projetos que você vê quando você, a cada quilo doado, você tem 1 quilo de doação para a cooperativa, de cesta básica, por exemplo. É impressionante a aderência. Então, você tem que criar gatilhos e mecanismos para mudança de comportamento. Né? A economia circular e logística reversa está muito pautada em mudança comportamental do consumidor. E os fabricantes de produto têm que comunicar melhor. Então, por que não, na embalagem, fazer um QR Code que mostra a história, que mostra os pontos de coleta aonde eles podem levar o material, o que vira depois de reciclado, qual a importância da reciclagem nessa história? Eu acho que a indústria tem um grande papel nessa história também. Né? Então, eu vejo que é um conjunto de ações de todos os atores, e por isso que é difícil. Quando você tem que envolver todo mundo que está envolvido naquele supply chain, realmente é complicado. Mas eu quero dar um exemplo de alguns produtos que o Brasil é líder de reciclagem, como o papelão ondulado. A indústria do papelão ondulado, ela vive da sucata, ela vive da aparas. Né? Para você fazer novo papelão, você precisa de aparas. E quando uma indústria toda ela se mobiliza para aquele material ser uma fonte principal de matéria-prima, a coisa vai se encaixando. Né? A coisa vai realmente... hoje, o índice de mais de 80% do papelão vendido é reciclado no Brasil. Então, você tem aí a indústria se mobilizando para consumir aquele produto. Eu acho que isso vai acontecer no plástico, que já está acontecendo no plástico. A Bumera é uma dos players nesse setor, com fábrica de reciclagem e tal, justamente porque a coisa vai se encaixando, o conhecimento vai chegando, o consumidor vai se engajando e as coletas e os mecanismos de coleta vão se aperfeiçoando. Legal, Guilherme. Como é que você avalia o engajamento atual das empresas em relação à economia circular? Não, assim, ganhou uma grande velocidade desde do início da pandemia até agora, porque justamente o consumidor teve mais acesso ao lixo que gera. Antigamente, antes da pandemia, você estava indo para o seu escritório, você almoçava fora,
você deixava seu lixo em algum canto e nem lembrava que tenha gerado ele. Hoje está gerando dentro da sua própria casa. Então, a velocidade de cobrança da sociedade somado a índices de ESG nas empresas, né, indicadores de ESG que as empresas precisam reportar, e o dinheiro está mudando de mão. Quando eu falo dinheiro está mudando de mão, os fundos de investimentos gigantes estão agora se posicionando para investir em empresas que tenham um propósito positivo para o planeta e para a sociedade. Isso, obviamente, a coisa acelerou muito nos últimos anos. Então, assim, posso até falar pela Bumera. A Bumera triplicou o tamanho nos últimos 3 anos. Então, isso faz justamente porque a sociedade está exigindo produtos mais sustentáveis e com mais propósito. Só se fala isso por enquanto. E você vê os indicadores de performance dos executivos tendo em seus números categorias de ESG como índices de performance. Então, a coisa acelera naturalmente. Eu tive a oportunidade de representar o Brasil esse ano em Davos, para falar de economia circular no Brasil, e a discussão foi muito pautada nisso, assim, como é que a gente faz um reset da sociedade, de um planeta novo, a partir do fim da pandemia, como é que a gente cria um planeta muito mais inteligente, sustentável e socialmente mais justo. Esse foi toda a pauta de Davos esse ano. E então mostra claramente que isso é a agenda dos líderes, dos governos e das empresas, porque isso foi discutido no maior evento econômico do país, do planeta. Legal demais, Guilherme. Me fala uma coisa, quando a gente vê aquelas imagens de lixo nos oceanos, plástico, é uma coisa muito desoladora, que desanima e que a gente fala, a gente está perdido, não temos saída, é aquele futuro meio distópico do filme do Wall-E, né, que o lixo vai tomar conta do planeta. Você que é um cara que trabalha muito perto disso, é isso mesmo? Ainda tem saída, Guilherme? Não, tem saída contanto que a gente se mexa, né? Quando você vê essas imagens, elas são assustadoras. Antes a gente não via isso, quando a gente era criança, você não via nem perto dessa história. Hoje você vai andar em qualquer praia, antes da pandemia, você fazia coleta de plástico, não é só plástico, o plástico virou o vilão, mas acho que de todo tipo de embalagem descartável, de único uso, e curta vida, acaba caindo em lugares incorretos. Isso é um problema clássico de educação global do ser humano, né? Nenhuma embalagem sai correndo para o oceano, né? Isso é descartado por alguém que jogou no lugar incorreto e consequentemente, está caindo no lugar que não deveria estar. Somado à péssima logística reversa que existe no planeta inteiro, não é só no Brasil. Então, essa é uma causa, o efeito de como a gente hoje trata mal o planeta. Então, isso é preocupante, obviamente. A gente está falando aí de muito polímero indo para... que poderia voltar para a indústria, indo para lugares que não deveriam estar, e, consequentemente, soluções de curto prazo vão aparecendo como fosse mágica. Tipo, troca aquilo por aquilo, que resolve, e não é bem assim, porque a partir do momento que você tira um produto da sociedade, outros vão ter que substituir, e talvez você vai criar um outro efeito negativo em algum lugar. Então, eu acho que tudo tem que ser um equilíbrio, e tudo tem que ser tratado de uma forma extremamente aberta, com muito diálogo e com muitas pessoas nessa mesa. Não é uma ou outra indústria que vai resolver o problema sozinho. O papo está muito bom, mas a gente está chegando no nosso limite de tempo aqui. Para encerrar, eu queria perguntar uma pergunta relacionada aqui ao que a gente faz na Zipac, que a gente produz zíperes para embalagens flexíveis. Como é que você vê essa questão das embalagens flexíveis nesse contexto de economia circular e nesse contexto de reciclagem? Quando eu olho embalagens flexíveis, que é uma tendência, e ela nasceu para facilitar, ou seja, você leva muito mais produto embalado com menos material, se for ver, na hora do destino, ele não foi pensado por uma segunda vida. O que facilita no flexível? Quando você tem monomaterial nele. Isso já é um grande passo. Quando você mistura muitos materiais na mesma embalagem, né, aí fica bem mais complexo a reciclagem no Brasil, porque o Brasil ainda usa muito a reciclagem mecânica. Já está surgindo no mundo outros tipos de reciclagem, como a química, que vai conseguir transformar um polímero no monômero novamente. Ou seja, praticamente uma resina virgem feito do lixo. Né? Então tem muita coisa acontecendo, muita tecnologia aparecendo, e é o que eu acho mais fascinante em economia circular. E como a Bumera pensa em inovação. A nossa laboratório de pesquisa e desenvolvimento, em vez de estar na nossa fábrica, está dentro da universidade, de propósito. A gente está plugado com cientistas, alunos, outras faculdades, e cada vez ampliando mais esse ecossistema de inovação, porque o que eu estou pegando? PhDs mundiais e brasileiros que estavam treinados para fazer do virgem
produtos novos, e eu pego o conhecimento que essa pessoa tem e falo assim, cara, você não quer ajudar a fazer do lixo produto bom? E com isso a velocidade de desenvolvimento, e você traz a mente do ser humano para um lado que é o que a sociedade está caminhando, que é a economia circular. Então, eu acho que embalagens flexíveis, é difícil falar que elas vão sumir do planeta, acho que muito pelo contrário, elas chegaram para ficar. Se você vai nos maiores países do mundo, grande consumo, você vai no supermercado, você só vê flexível nesse mercado. O que a gente tem que ajudar a pensar é como criar produtos que na segunda vida dele sejam mais fáceis e virem matéria-prima de verdade. Né? Então, evitar muita complexidade na sua estrutura, evitar muita mistura de material que não se fala entre eles, né? E, consequentemente, ajudar também a indústria como a Bumera a achar novas soluções. Eu acho que a indústria fabricante desse tipo de embalagem precisa estar na mesa do P&D pós-consumo, né? Não só na mesa do P&D, na produto novo. Tem que chegar a participar de desenvolvimento de reciclagem, participar de desenvolvimento de novas tecnologias de aplicação, porque vai ser cobrado por isso, já está sendo cobrado por isso. Então ela tem que ser protagonista, ao invés de chegar daqui a pouco e falar assim, está proibido embalagens desse tipo no Brasil. Isso, se não fizer nada, com certeza alguém vai canetar de alguma forma. Mas eu acho que vocês, como fabricantes, precisam realmente ser o protagonista da jornada do seu produto até o final, ou, como a gente chama aqui, do novo início. Né? A gente sempre fala que nada tem fim, e sim um novo início da vida após a primeira vida. Legal, Guilherme. Agradeço demais a sua participação, enriqueceu muito aqui os Impact Talks, querendo colocar a gente à disposição da Bumera para parcerias, enfim, e projetos futuros, ok? Eu que agradeço, e será um prazer fazer trabalho com vocês. Acompanho já há bastante tempo a empresa e estou vendo a preocupação que vocês estão tendo da circularidade e entendendo o papel de vocês na sociedade. E muito obrigado, também estou à disposição, o time inteiro da Bumera está à disposição para falarmos de projetos futuros com vocês, com seus clientes. Vai ser um prazer. Legal, Guilherme. Obrigado novamente. A gente encerra, então, aqui essa edição dos Impact Talks, convidando você a se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma novidade, outros conteúdos que a gente publica aqui, e também as redes sociais da Zipac Brasil, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. A gente fica por aqui, mas voltamos em breve. Até mais. Tchau, tchau.